Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja todo mundo em casa, né? Aproveitando esse tempo para estudar. E, gente, não é porque estamos numa pandemia que vocês não estão aqui tendo aula que vocês não têm que estudar. A prova não vai esperar. Então, espero que vocês aproveitem esse momento, que vocês continuem estudando em casa. E agora a gente vai para a primeira aula online de inglês. E a gente vai falar um pouquinho sobre quantifiers. O que são os quantifiers? São os quantificadores. Ou seja, são palavras que a gente vai usar quando a gente quer quantificar alguma coisa. Mas quantificar, a gente pode quantificar usando 2, 3, 5. Mas os quantificadores é quando a gente não tem o número exato. Então, por exemplo, muito, pouco, alguns. Então, é quando eu quero quantificar, mas sem ter um número muito exato, ok? Então, vamos lá. Como a gente falou, são palavras que vão ser usadas para quantificar o que eu quero quantificar, para dar uma ideia de número, de quantidade. Só que antes da gente começar a falar dos quantifiers, a gente tem que ter duas coisas em mente. A gente tem que analisar se aquilo que a gente quer quantificar é algo contável ou algo incontável. Vocês lembram da aula que a gente teve sobre isso? Então vamos lá. Por exemplo, o que é algo contável? Algo que eu posso contar. Por exemplo, caneta, cachorro, gato, sei lá, cadeira, alunos. São coisas que eu tenho como contar. E coisas incontáveis. São coisas que eu não posso contar. Por exemplo, água. Eu não conto água, eu conto o quê? Um copo de água, uma garrafa de água. Dinheiro, lembra? Eu não conto dinheiro, eu não falo eu tenho 5 dinheiros. Eu conto o valor, então eu tenho 5 reais, eu conto o valor, eu não conto o dinheiro. Então essa é a ideia. Então vamos lá para o primeiro. Para a gente começar, a gente vai falar do much e do many, que são muitos. Então vamos lá, a gente vai ter o much para os incontáveis e o many para os contáveis. E aqui a gente tem um a lot of. Para que é o a lot of? O a lot of, ele é meio que um coringa. Ele pode ser usado tanto para os incontáveis quanto para os contáveis. Então, é importante a gente saber porque às vezes ele aparece na alternativa. E daí você tem que ter em mente de que ele pode entrar tanto no lugar do many quanto do much. Então, você vai precisar analisar as outras opções, ok? Então, por exemplo, I don't have much time to talk to you. Então, não tenho muito tempo para falar com você. Por que tempo é incontável? Porque tá dando ideia de... Eu poderia contar, por exemplo, as horas. Poderia falar, eu tenho 5 horas disponíveis para você. Mas eu não posso falar, eu tenho 5 tempos disponíveis para você. Então, por isso que tempo é uma palavra incontável. Agora, olha só. Aqui eu tenho o substantivo students, de alunos. Então, há muitos alunos nessa aula, nessa classe hoje. Então, como alunos é um substantivo que eu posso contar, eu usei o many. Agora, preste atenção aqui comigo. A gente tem ali, ó, o a lot of. Mas ele também pode aparecer como lots of. Dá no mesmo. Tanto faz vir o a lot of ou lots of. Por exemplo, I have a lot of pens. Então, eu tenho muitas canetas. Eu também poderia, no lugar do a lot of, colocar o lots of. Então, I have lots of pens. Eu tenho muitas canetas. Dá no mesmo. Agora, tem um outro que é o a lot, sem o of. Como é que eu vou usar ele? Por exemplo, o a lot, sem nada, sem o of, melhor dizendo, ele só pode ser usado no final da frase. Então, ele vem aqui, ó. O a lot of e o lots of, eles só vão vir ou no meio da frase ou no início da frase, mas nunca no final. Porque no final, quem eu vou usar é o a lot. Por exemplo, eu te amo muito, eu amo você muito. Então,
Porque quando a gente tem um a lot of, é como se fosse um monte de. Então, por exemplo, I have a lot of pens, eu tenho um monte de canetas. A mesma coisa vale para o lots of. Agora, o a lot, ele é só muito, eu não tenho esse de, por isso que a gente não precisa do of. Então, ele vai vir só no final da frase. I love you a lot, eu te amo muito, ok? Tranquilo? Então, agora vamos lá. Vamos pro próximo. Agora, a gente vai falar dos contáveis, que são o few e o a few. O few e o a few são os opostos do many e do much. Se many e much quer dizer muito, few e a few quer dizer pouco. Só que ele é pouco apenas para os substantivos contáveis. E ó, tá vendo que a diferença é só um azinho? Esse não tem e esse tem. E isso faz toda a diferença. Quando a gente tem o few sem o a, quer dizer que o fato de ser pouco é algo negativo para mim. Por exemplo, I have few books. I would like to have money to buy some more. Ou seja, eu tenho poucos livros, gostaria de ter dinheiro para comprar alguns mais. Ou seja, o fato de eu ter poucos livros, para mim, é algo ruim. Então, eu precisaria de mais livros. Por isso que aqui eu usei o few. Ele tem uma característica negativa, então o fato de ser pouco foi ruim. Quando eu tenho o a few agora, me dá uma ideia de o fato de eu ter pouco não é algo ruim. Eu só quis passar a informação de que eu tenho pouca quantidade daquilo. Então, por exemplo, I have a few books in my bag. Eu tenho poucos livros na minha bolsa, na minha mochila. Eu tenho poucos, ou a gente também pode traduzir por alguns. Por quê? Eu só quero dar uma ideia de que é pouca quantidade. Não necessariamente de que ser pouco é ruim. Deu para entender a diferença? Então, ó, um macetezinho para vocês lembrarem. Pensa que aqui, ó, se o fio perdeu o a, quer dizer que ele perdeu o a, né? Então, é algo negativo. Então, se ele não tem o a, é negativo. Se ele ganha o a, é porque é algo positivo ou indiferente, mas nunca negativo. Tudo bem? Foi? Agora vamos lá. Agora a gente tem o little e o a little, que é a mesma ideia do few e a few. Só que agora a gente vai usar para os substantivos incontáveis. Sempre tendo a mesma ideia. O que não tem o a é negativo e o que tem o a, eu só estou informando de que é pouca quantidade. Então, por exemplo, aqui a gente tem o substantivo dinheiro, que é incontável, né? Quando eu falo I have little money, so I can't travel on the weekend. Eu tenho pouco dinheiro, então não posso viajar no final de semana. Ou seja, o fato de eu ter pouco dinheiro implica que eu não posso viajar, que é algo ruim. Então, por isso que aqui, ó, veio little sem o a. Little por causa do money, que é incontável, e sem o a porque é algo negativo. Já quando a gente vem pra cá, presta atenção. Ele tem uma característica positiva ou até mesmo indiferente. Só nunca negativa, porque negativa é quando não tem o a. Então, olha só. I have a little money, but at least it's enough to buy a hamburger. Ou seja, tenho pouco dinheiro, mas pelo menos é o suficiente para comprar um hambúrguer. Então, o fato de eu ter pouco dinheiro não foi algo ruim, porque pelo menos eu vou conseguir comprar o meu hambúrguer. Ou seja, se eu tenho o a, o fato de ser pouco não é algo ruim. Eu poderia traduzir como, por exemplo, eu tenho algum dinheiro, mas eu tenho pouco, né? Eu tenho algum, mas é o suficiente para comprar um hambúrguer. Ou seja, embora seja pouco, não me trouxe uma consequência negativa, não me trouxe uma consequência ruim. Deu para entender a diferença? E vale a mesma coisa, ó. Sem o a, negativo, e com o a, se ele ganha o a, ele fica positivo. Então, pensa agora aqui comigo. Few, little.
Se você ficar na dúvida e ficar confuso, qual que eu uso para os contáveis e qual que eu uso para os incontáveis, vou dar um bizu para vocês. Pensa só. Few e little. Qual palavra é maior? Few ou little? Little, né? Tem mais letras. E qual palavra que é maior? Contável ou incontável? Incontável. Então, little vai estar relacionado aos incontáveis e o few aos contáveis. Então, aí você não esquece mais qual que é o few e qual que é o little. Tudo bem? Então, vamos seguir. E agora vamos ver alguns exemplos de como isso é cobrado para vocês nas questões de prova. Então, aqui a gente tem duas questões. Ó, então a gente tem que escolher a alternativa correta para poder completar essa frase. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que ver se a gente vai estar se referindo a substantivos contáveis ou incontáveis. Então, vamos lá. O primeiro é money, que é dinheiro. Dinheiro eu sei que é incontável, certo? Então, vamos olhar para as alternativas primeiro. Ó, tem o many na primeira posição. Já está errado, porque many é para os contáveis. A lot of pode ser, porque ele é um coringa. Much também está valendo, porque money é incontável. Agora vamos para cá. Few. Few é para os contáveis, então a D também já está fora, ó. Então A já está fora e D também. E a E também já está fora porque é many, para money. Então aqui, ó, só da primeira opção eu já eliminei 3 alternativas. Então agora vamos para a segunda. We don't have tanana, money, just tanana, reais. Então vamos lá. Reais, eu posso contar? Posso, não posso? Eu não conto dinheiro, eu não falo eu tenho 5 dinheiros, mas eu posso falar que eu tenho 5 reais. Então, isso aqui é contável. Então, vamos lá. A few e many. Então, os dois aqui, por enquanto, são contáveis. A gente ainda não está analisando a frase, só se é contável ou não. Então, por enquanto, B e C ainda estão valendo. Agora, vamos para cá. Let's take only milk. Milk é leite, é líquido, a mesma coisa que vale para água, por exemplo. A gente não fala, na verdade, em português a gente até fala errado, né? Eu tomo um leite. Mas não, você não toma um leite, você toma um copo de leite, uma jarra de leite, uma xícara de leite, porque leite é incontável. Se leite é incontável, olha o que eu tenho aqui de opção, some e few. Sendo que few é só para os contáveis. Então, por essa última opção aqui, a gente já elimina a alternativa C, porque milk é incontável e o few é contável. Então, a alternativa B é a correta. Então, tá vendo que só da gente analisar os substantivos, o que é contável e o que não é, a gente já consegue fazer a questão sem precisar de muita interpretação. Beleza? Então, vamos para a próxima. Vamos lá. Qual alternativa aqui está correta agora? Então, vamos pensar. Ó, aqui primeiro a gente vai olhar o substantivo. Então, tem o substantivo people em todas elas. Pessoas, certo? Então, vamos lá. People, pessoas, contável. Porque eu posso contar quantas pessoas tem na sala, tem na rua, tem no quarto, enfim. Então, pessoas eu posso contar. Então, vamos começar eliminando aqui. Se pessoas é contável, a little, lembra, ó, o little é grande, então é para os incontáveis, certo? Então, ó, o a little eu não posso usar para people, então a alternativa A já está errada, de cara. Few people, few people, pode ser. Vamos guardar ele aqui e depois a gente lê o restante. Much people, se people é contável, much é para incontáveis. Então, a C também já está fora. E aqui, many people. Muitas pessoas. Pode ser, many é para os contáveis, né? Então, ó, por enquanto eu tenho a alternativa B e D. Então, agora sim, a gente vai ter que ler a questão para poder ver se vai ser a letra B ou a letra D. Mas só pelo fato da gente saber qual que eu uso para contáveis ou incontáveis, eu já eliminei 2 alternativas de cara. Então, agora vamos lá. Few people passed the exam because it was too difficult. Então, poucas pessoas passaram no exame porque ele estava muito difícil. Vamos para a próxima. Muitas pessoas passaram no exame porque ele estava muito difícil.
qual que faz mais sentido? Se o exame estava muito difícil, poucas pessoas passaram ou muitas pessoas passaram pelo fato do exame estar difícil? Então, aqui vai da interpretação. Se o exame estava muito difícil, é mais provável que poucas pessoas passaram ao invés de muitas pessoas. Tudo bem? Então é isso, bem simples, bem tranquila. Essa aula foi bem curtinha, mas é um assunto extremamente importante, tanto para o Colégio Naval quanto para a IPCAR. Então, estudem, não é tão difícil, mas qualquer dúvida, eu tô aí no horário da aula para tirar as dúvidas de vocês. Tudo bem? Então, assista a próxima aula, fica ligado aí, coloca o seu nome nos comentários pra gente saber que você assistiu a aula, tá? E até a próxima aula. Beijo!